Olá! Neste vídeo vamos começar a estudar o verbo, especificamente as flexões verbais. Para fazer o slide do vídeo foi utilizada a gramática de Faraco e Moura. Vamos começar então com um pequeno conceito, do que é o verbo. Então, o verbo é a palavra que exprime uma ação e a situa no tempo. Ele pode também exprimir estado e mudança de estado, fenômeno natural e outros processos, apresentando flexões que o podem diferenciar do substantivo, palavra que também pode exprimir ação, fenômeno, estado, fenômeno natural, etc. Por exemplo, o substantivo saída e o verbo sair indicam ação. O substantivo trovão e o verbo trovejar indicam fenômeno natural. Então, a gente percebe aqui que as flexões, elas estão muito relacionadas ao próprio conceito de verbo. Por isso, nós temos um vídeo, uma aula, especificamente sobre as flexões. Então, vamos ver as flexões. Número. Pode ser singular ou plural e concorda com o sujeito. Por exemplo, a tartaruga desapareceu, as tartarugas desapareceram. Pessoa. As três pessoas gramaticais podem ser sujeito, e a flexão verbal de pessoa costuma estar associada à de número. Por exemplo, eu respondo, nós respondemos. Então, aqui, primeira pessoa do singular, eu. Primeira do plural, nós. Então, eu respondo, nós respondemos. Agora, vamos ver a segunda pessoa do singular, em seguida do plural. Tu respondes, vós respondeis. E a terceira pessoa, então, ela responde ou ele responde, e plural, eles respondem ou elas respondem. O modo. Indica a atitude do falante em relação ao que comunica. Temos três modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, primeiro, no indicativo, o falante afirma ou nega fatos que ocorrem que ocorreram, ocorrem ou vão ocorrer. Por exemplo, o pessoal socorreu as tartarugas. O médico não socorreu as tartarugas. Então, aqui no primeiro caso, a gente está afirmando um fato, socorreu. Então, é um fato que ocorreu nesse caso, socorreu as tartarugas. Em seguida, o médico não socorreu as tartarugas. Então, está negando um fato. Então, no indicativo, a gente vai negar ou afirmar um fato que ocorreu, que ocorre ou que vai ocorrer. No subjuntivo, o falante considera o fato uma possibilidade, um receio, um desejo, mas não uma ocorrência. Por exemplo, temo que o pessoal não socorra as tartarugas. Então, aqui é um receio, temo que. Então, o verbo socorra, no subjuntivo. Gostaria que o pessoal socorresse as tartarugas. Então, aqui é um desejo. Eu gostaria que socorresse. Oxalá o pessoal socorra as tartarugas, Aqui, oxalá é como tomara, Então, também no subjuntivo. Imperativo. O falante enuncia o fato como uma ordem, um conselho, um pedido. Por exemplo, socorram as tartarugas. Ou, por favor, socorram as tartarugas, Então, a gente está pedindo, a gente está ordenando, a gente está dando um conselho. Tempo. É pelo tempo que o fato é localizado no tempo, no momento da enunciação. Temos, então, três tempos básicos: presente, pretérito e futuro, Pretérito ao passado. A flexão verbal de tempo costuma estar associada de modo. Então, vamos ver primeiro o presente. A ação, no presente, ocorre no momento em que se fala. Por exemplo, fecho os olhos, agito a cabeça, Então, no momento em que falo, fecho os olhos e agito a cabeça. O presente do indicativo pode ter um emprego atemporal, que vale para todos os tempos. Por exemplo, a lua reflete a luz solar. Não é agora, entendeu? Não é ontem ou amanhã. É algo atemporal. Sim? 2. No pretérito, a ação ocorreu em um momento anterior. Por exemplo, fechava os olhos e agitava a cabeça. Eu falo agora. Então, no momento anterior, Anterior ao agora, fechava os olhos, agitava a cabeça. 3. No futuro.
A ação poderá ocorrer após o momento em que se fala. Então, eu tenho agora e no futuro essa ação pode ocorrer. Fecharei os olhos, agitarei a cabeça. O pretérito e o futuro admitem subdivisões. Isso a gente vai ver mais para frente com mais calma. Temos ainda as formas nominais, que não exprimem de forma exata o tempo em que ocorre o fato. Infinitivo, pode ser impessoal, pessoal, gerúndio e particípio. Sim, então aqui, não exprime de forma exata o tempo em que ocorre o fato, mas é nessa parte da gramática que Faraque e Moura vão apresentar, né, essas formas. Então, por exemplo, ela apareceu para enterrar os ovos. Então, nós temos aqui a palavra enterrar. Sim, está no infinitivo. Passaram a manhã recebendo a empresa. Então, recebendo, gerúndio, e o luau foi interrompido. A gente tem aqui um particípio, então, interrompido. A voz. O verbo pode estar na voz ativa, quando o sujeito é agente do fato expresso pelo verbo. Na voz passiva, quando o sujeito é paciente do fato expresso pelo verbo. Ou na voz reflexiva, quando o sujeito é agente e paciente do fato expresso pelo verbo. Por exemplo, o carroceiro disse um palavrão. Tá? Então, aqui no primeiro a gente tem a voz ativa, o carroceiro. Ele vai ser, né? Aqui, o carroceiro. Ele vai ser o sujeito, né? E ele é o quê? Ele é agente do fato. Qual é o fato? Dizer, disse um palavrão. Um palavrão foi dito pelo carroceiro. Aqui o sujeito, o que foi dito? Um palavrão. Um palavrão vai ser o sujeito. E ele é paciente do fato expresso. Qual é o fato expresso? Foi dito. Tá? Ou na voz reflexiva, o carroceiro machucou-se. O sujeito é agente e paciente. Machucar, né? Ele se machucou, né? Ele machucou a si mesmo, a si próprio. Então, ele faz, né? Ele pratica esse fato, né? E ele recebe esse fato que é expresso pelo verbo, que é machucar. O aspecto verbal. Expressão das fases de desenvolvimento do processo verbal. Começo, duração e resultado da ação. Bom, nessa parte de aspecto verbal, na gramática aqui de Faraque e Moura, eles vão dizer assim para a gente, na página 327, abre aspas. Além das flexões mencionadas, o verbo também pode indicar aspecto, tá? Fecha aspas, aí ele vai explicar o que é o aspecto. Então, a gente vê aqui que ele vai falar, né, as flexões. Então, em cada flexão ele coloca um, por exemplo, ele põe aqui, 1, número, 2, pessoa, 3, modo, 4, tempo, 5, voz, e o aspecto ele põe separadamente, tá bom? Mas vem aqui nessa parte das flexões. Só para vocês entenderem como está a organização nessa gramática, né? Caso alguém tenha acesso a ela, pela biblioteca, não sei se estiver em casa, aí vocês podem conferir, mas se você não tiver acesso, só para você explicar como que está organizado isso na gramática, nessa gramática pelo menos. Então vamos ver os exemplos, né? A criança começou a falar, a criança começará a falar. Então, começou e começar, a gente vai ter o quê? Começo da ação. Então, a fase de desenvolvimento desse processo é o começo da ação. A noção de aspecto verbal em língua portuguesa pode, 1, estar contida na significação do verbo, 2, decorrer do tempo empregado, 3, decorrer do uso de sufixos que acentuem o aspecto, 4, decorrer de locuções verbais. Então, vamos ver alguns aspectos, são os aspectos que estão apresentados nessa gramática aqui. 1, habitual, iterativo ou frequentativo, expressa a frequência, hábito ou repetição sistemática do processo expresso pelo verbo. Por exemplo, ela costuma sair às 10 horas, né? Então, é uma frequência, é um hábito, ela costuma sair às 10 horas, né? Inceptivo ou incoativo, expressa o começo do processo indicado pelo verbo. Amanheceu um dia lindo. Conclusivo ou cessativo, expressa a fase final do processo, como parou de fumar. Cursivo, durativo ou progressivo, expressa o curso do processo.
Aí aqui eu coloquei mais exemplos. Estávamos conversando, a chuva caía lentamente, ela vive bem, estou comendo. Tá? Então aqui a gente tem o progresso, né? A gente tem aí a duração desse processo, o curso do processo, né? Estávamos conversando, não é uma coisa pontual, não é conversei, entendeu? É o curso mesmo do processo, né? A chuva caía, a gente pode até visualizar a chuva aí caindo, não é uma coisa pontual, né? A gente percebe nessa frase o curso desse processo, da chuva cair lentamente. Então, é isso que nós temos na parte de flexões, tá? De flexões na gramática de Faraque Moura. Assista novamente a esse vídeo, se você ficou com alguma dúvida, e até a próxima aula.